Boa noite, meus caros. Desde já agradeço pela participação no meu canal. Gostaria que vocês dessem um joinha, se inscrevessem, indicassem, etc. e tal. Vou fazer um apanhado geral sobre o salário de maternidade em 2021. Quem tem direito e como se obter? O salário de maternidade é um benefício do INSS concedido a segurados quando ocorre um parto, quando estiver uma guarda para fins de adoção ou quando ocorrer um aborto não criminoso. O salário de maternidade do INSS pode ser muito útil para futuras mamães e papais. Sim, para os papais também. Depende da situação. Com o salário de maternidade, não há dúvida de que os gastos com fralda, leite, vestimentos, brinquedos, etc. e tal, pode se tornar mais leve. Ou seja, receber o salário de maternidade ajuda aí na composição da familiar. Precisamos deixar claro que o salário de maternidade foi um dos poucos benefícios que não foi alterado pela reforma previdenciária de 2019, assinada pelo nosso Bolsonaro. Houve bastante alterações, depois eu vou falar algumas. Quais as regras básicas para se obter o benefício? Em princípio, assim, o que é o salário maternidade? Então, assim, o salário maternidade é um benefício previdenciário pago à mulher ou ao homem segurado. Tem importante ser segurado. Do INSS que precisa ausentar do trabalho por motivo. Qual o motivo? Nascimento do filho, guarda judicial para fins de adoção ou quando ocorrer desastrosamente o aborto não criminoso. E quem paga o salário de maternidade? Geralmente quem paga quando a pessoa é segurada é a própria empresa. Ela vai depositar na sua conta o salário de maternidade. E automaticamente ela vai abater lá, fazer a compensação na GFIP. Que no fundo quem paga é o governo. Mas quem transfere o dinheiro é a empresa, entendeu? Para casos de pessoas empregadas, quando está com carteira assinada. Portanto, o Instituto Patrimonial do Benefício Previdenciário Salário Maternidade é criar, qual o intuito? É criar um laço de afetividade durante esse período entre a criança com os seus pais. Por isso que existe o salário maternidade e a licença maternidade. São duas coisas diferentes. O salário maternidade é o valor pecuniário que você vai receber. E a licença maternidade é o período de descanso que você vai ficar em casa cuidando do seu bebê. Então, essa licença maternidade, ela gira em torno de 120 dias. E o salário maternidade, ele vai variar de acordo com os ganhos o remuneratório da pessoa. Então, só para efetivar essa indagação, juntamente com o salário maternidade existe a licença maternidade, que é o período de afastamento do trabalho garantido pela Constituição de 88. Ou seja, enquanto o salário maternidade é o valor recebido, como eu expliquei, a licença é o período de afastamento. E você é preciso ser segurado do INSS? Sim. Embora o nome benefício seja sugestivo, não é qualquer pessoa que tem direito ao salário maternidade. Pode ser um benefício previdenciário. Deve existir vínculo. Por ser um benefício previdenciário, deve-se existir um vínculo com o INSS. Ou um vínculo avulso, que você filia independente, ou um vínculo quando você tem sua carteira assinada. Certo? Ou você se filia, ou você tem. Porque fora isso, você não tem condições, você não tem direito de receber. Ok? Então você tem a carteira assinada, por exemplo, de acordo com o requisito, basta você fazer a primeira contribuição. Quando você tiver a carteira assinada, você contribui, se você der à luz, você tem o direito já. Quando você pagar, você fez a inscrição, você pagou o carnê ou a guia de recolhimento através de GFIP, etc. e tal. Você contribuiu com o INSS, a pessoa torna-se segurada do INSS e assim passa a ter direito a gozar de todos os benefícios previdenciários, auxílio-doença, etc. e tal. Dessa forma, entende-se como segurado do INSS a empregada, aquela que presta serviço de natureza urbana ou rural. Importante isso, hein? O rural não contribui um centavo para a Previdência. Isso é um dos buracos da Previdência. Porque o trabalhador rural, ele simplesmente recebe e não contribui. Ele só tem que provar que é trabalhador rural. Isso é um dos buracos que eu sou contra. Eu acho que o trabalhador rural deveria contribuir, nem que fosse o mínimo, fosse R$50, sei lá quanto fosse.
Então, empregada, prestadora de serviço de natureza urbana ou rural, contínuo, subordinado ao empregador, carteira assinada. Também é considerado empregada aqueles que você, quando você faz um MEI, microempreendedor, você também contribui, então você acaba sendo considerado empregado. Trabalhadores avulsa, prestadores de serviço de diversas empresas, sem que haja relação de vínculo empregatício, são os autônomos que a gente fala, né? Ou aquele que, autônomos e pessoas que pagam os carneiros. Empregada doméstica também, empregada doméstica. Segurados especiais, trabalhadores rurais, pessoas físicas que exercem sozinhas ou regime de economia familiar, atividade como artesanato, pesca, produtor, seringueiro, etc. e tal. Que volta a insistir, eu sou contra, deveria existir uma contribuição nem que fosse mínima. Tem um contribuinte individual e facultativo, é aquele maior de 16 anos, você pode chegar lá no INSS e se inscrever, quero contribui com o salário mínimo, que não tem a ver com empregativo, contribui pagando o carnê ou fazendo a GFIP. A GFIP geralmente é a empresa que faz. Então, quem tem direito ao salário de maternidade? Quem tem direito? Conforme a lei, tem direito aos benefícios do salário de maternidade toda segurada ou segurado do regime geral de previdência social, que enquadra em algumas das seguintes situações. Quando ocorre o nascimento do filho, quando a pessoa adota ou tem a guarda judicial para fins de adoção, quando ocorrer desastrosamente o aborto não criminoso, é aquele espontâneo, ou então aquele decorrência de estupro, os miseráveis estupram, quando o filho nascer morto, que é o nascimorto, ele já nasceu morto, também tem direito ao benefício. Quando a mãe tem risco de vida ou de morte, né? Quando há risco de morte para a mãe. Companheiro da segurada que venha a falecer no período em que esteja recebendo benefício, desde que também seja segurado do INSS. Se a pessoa estava recebendo o salário de maternidade e bateu as botas, quem ficou vivo recebe, continua recebendo. Os homens que adotam uma criança considerada crianças até 12 anos, mais de 12, não tem direito. Até 12 anos você pode pleitear o benefício. Desempregado também é importante. A desempregada que está no período de graça, foi demitida e ainda está no período de graça de 10 meses ali, que é previsto, período de graça. Carência para solicitar, requerer o salário de maternidade. De acordo com as regras previdenciárias, não há carência, ou seja, não há tempo mínimo de contribuição para a concessão do benefício para algumas categorias, quais seja, empregado, foi registrado, já não tem carência, já deu à luz, já recebe. Trabalhadora avulsa e o empregado doméstico também não há. Mas há carência de 10 meses para os seguintes casos. Para aquele segurado especial que deve ser exercido, por exemplo, segurados especiais considerados trabalhador rural, ele tem que pelo menos comprovar 10 meses de prática de trabalho rural anterior, ou seja, se deu à luz agora, você tem que retroagir 10 meses, comprovar que você trabalhava há 10 meses já. Para os MEIs, que os microempreendedores, você tem que contribuir 10 meses também no mínimo. Os desempregados, que é aquele que saiu, está no período de graça, também você ainda tem que ter 10 meses. E os facultativos e individuais também têm essa carência de 10 meses. Importante aqui ressaltar o seguinte, que caso ocorra a antecipação do parto, por exemplo, tem às vezes a mulher dá à luz 7 meses, 8 meses, a carência também diminui, entendeu? Se for 8 meses, diminui 1 mês. Então, ao invés de 10, 9. Se der em 7 meses prematuro, reduz 2 meses. E assim sucessivamente. Mas, geralmente, é 8 meses, né? Qual a duração do benefício? Importante isso. O benefício, o salário de maternidade, ele ocorre, ele pode pleitear, a pessoa pode dar entrada 28 dias antes do parto. Naturalmente, é do parto para frente, mas pode antecipar 28 dias, inicia-se o salário maternidade, entendeu? Então, geralmente não ocorre, mas se ocorrer, tem esse período aí de 28 dias antes do parto. A maioria das vezes é a partir da data do parto. Deste modo, a duração vai ocorrer o quê? 120 dias para frente, a partir do parto,
Ou, a depender, 14 dias, a depender do caso. Quais casos? No caso de aborto não criminoso. Ou seja, vejamos, 120 dias, partos normal ou realizado, cesariano, adoção ou guarda judicial para fim de adoção, em que o adotado deverá ter no máximo 12 anos de idade. O filho nasce morto, também você tem direito a 20 dias. 14 dias, o aborto espontâneo, o aborto em decorrência do estupro, quando há risco de vida da mãe. Então, se ocorrendo um risco de vida da mãe, se fizer o aborto, ela só tem direito a 14 dias. Quais os documentos para solicitar? Os documentos geralmente são em geral, RG, certidão de nascimento, documentos pessoais, fotos, documento de relação, carteira de trabalho, certidão de nascimento da criança, a trabalhadora que se afastar 28 dias antes, prova-se através de um atestado médico, guarda, solicitante, termo da guarda espontâneo, decisão judicial, adoção, a sentença judicial, decisão judicial. Qual o valor, importante, qual o valor do salário de maternidade? Se a pessoa, ela foi empregada, ela vai receber o valor de contribuição. Se ela recebe 10 mil, o salário de maternidade dela vai ser 10 mil. Você entendeu? Diz lá o decreto 3.048, no seu artigo 94, que o salário de maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetizando-se a compensação. Ou seja, se ela ganha 10 mil, a empresa vai repassar para ela e vai fazer a compensação na GFIP, ok? Para exemplificar, imagine que a pessoa ganha 10 mil, ela vai receber 10 mil. Trabalhadores avulso, a saber, o cálculo é feito a partir do equivalente do mês, equivalente a um mês de trabalho. Funciona assim, se a trabalhadora avulsa trabalhasse todos os dias no mês, qual seria o salário dela, por exemplo? Essa está prevista no artigo 100 do decreto 3.048. O salário de maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em uma renda mensal igual à sua remuneração integral equivalente ao mês de trabalho, devendo aplicar-se à renda mensal do benefício o disposto do artigo 198. Redação foi dada pelo decreto 4862 de 2003. Empregada doméstica, mais uma vez a empregada doméstica vem tomar cacete. Se a empregada doméstica receber 10 mil reais, ela não terá direito ao salário maternidade integral. Ela terá direito ao teto, somente ao teto. Ou seja, mais uma vez, a lei penaliza a trabalhadora doméstica. Então, raro, não acontece, mas a título de exemplificando, se a trabalhadora doméstica ganhasse 10 mil, ela não se equipara ao trabalhador CLT, ao trabalhador com a carteira, o trabalhador normal, né, de empresa. Porque na empresa, se ele ganhasse 10 mil, receberia 10 mil. A trabalhadora doméstica não, ela vai receber só o teto, que é hoje, ano 2021, o teto do INSS hoje, que paga hoje, é R$ 6.433,57. Ou seja, não importa o quanto ela ganha acima disso, ela só vai receber como salário maternidade o teto. Segurado especial, um salário mínimo, que será pago diretamente pelo INSS. Não tem abatimento, você vai dar entrada no INSS, o INSS vai pagar. Hoje o salário mínimo, 1.100, a partir de janeiro de 2021. O contribuinte individual ou facultativo. Não só as mulheres, mas também os homens que se encontram em período de graça, manutenção da qualidade de segurado e adquirem um filho, o cálculo vai ser um pouco diferente. Como seria isso? Conforme a Constituição Federal, será considerado um 12avos para a soma dos últimos 12 meses de salário de contribuição, apurado num período máximo de 15 anos, a quem se paga, faz um cálculo, é um cálculo que não vem ao caso. Nesse sentido, pode ser que você esteja se perguntando, e se o cálculo se der menos de um salário mínimo? Menos de salário mínimo, o INSS não paga, ele vai enquadrar um salário mínimo. Se essa média dá R$900, não, você vai receber um salário mínimo. É garantido um salário mínimo. A MEI, microempreendedor individual. Essa, apesar de ser também empregada, buscará seu benefício junto ao INSS. Também dará entrada no INSS conforme o artigo 72, parágrafo 3º da Lei 8.213, que diz o seguinte: o salário maternidade devido às trabalhadoras avulsa e a empregada
e empregado do microempreendedor individual de que se trata o artigo 18A da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 será pago diretamente pela Previdência Social, redação dada pela Lei 12.470 de 2001. Visto isso, podemos concluir as empregadas que pagam, aos empregados, quem paga é a empresa e compensa esse valor. Os restantes, o avulso, doméstico, segurado especial, individual, facultativo e mês, quem paga diretamente pelo INSS. Então, se é empregada doméstica, dá entrada direto no INSS. Aí, não é a patroa que paga, não. O INSS que se vira lá pagar. E o homem tem direito ao salário de maternidade? O homem também tem direito ao salário de maternidade do INSS. O salário de maternidade é um benefício inicialmente exclusivo assegurado à mãe. Era no início só para a mãe, que precisava se ausentar do seu trabalho em virtude do nascimento, adoção ou ter um aborto não criminoso. Contudo, apesar da lei dos benefícios previdenciários falar apenas em segurada, a partir de 2013 a Justiça estendeu o auxílio à pessoa de sexo masculino, que agora gozam do salário em caso de adotar uma criança de 12 anos ou obter a guarda em função da decisão judicial. Se o homem conseguir adotar uma criança, tem direito a ter 12 anos, tem direito ao salário de maternidade também. Em todos os casos, a Constituição garante 120 dias de descanso, à exceção do aborto não criminoso, que só dá direito a 14 dias em casa, ok? Além disso, é importante mencionar que o homem viúvo também pode lançar a mão do direito, contando que seja segurado e faça um novo requerimento até o último dia do salário de maternidade da falecida companheira. Se a mulher faleceu dando à luz, ele tem direito a receber o salário de maternidade, é óbvio, porque passa-se, ele vai cuidar da criança. Então, tem esse direito também, caso seja viúvo. E os casais do mesmo sexo? O homem com homem, mulher com mulher, tem direito ao salário de maternidade? Sim, senhor. Passou a valer. Você sabia que casais do mesmo sexo são equiparados pela lei em caso de adoção? Se adotou, tem direito. Isto é, a possibilidade de concessão dos benefícios existentes à Seguridade Social às famílias homoafetivas. Não são gays, são homoafetivas. Já é uma realidade e se reporta direitos idênticos aos heterossexuais. Sendo assim, fica assegurado aos futuros papais ou mamães o período de adaptação do adotado à nova família. A única ressalva, porém, é que o benefício, em hipótese alguma, pode se acumular. Ou seja, duas mulheres não podem pedir 2 benefícios ao mesmo tempo. É um só, ok? Não vai se empolgar, uma dá entrada, recebe, daí a outra vai dar entrada. O governo também não é tão trouxa, ok? Então, deu entrada uma vez só. Assim, a regra previdenciária dita que o afastamento é devido a apenas um dos pais ou apenas uma das mães, né? E aí, fiquei grávida, estou desempregada. Dançou? Não, senhora. Você tem o direito ao benefício ou não? Sim. Posso dizer que você já sabe que o salário maternidade é devido a todas as seguradas Previdência Social, desde que você seja a pessoa seja segurada, né? Então, assim, é devido a todas as seguradas da Previdência Social, seja gestante ou adotantes. Mas, e as desempregadas? Ficam desamparadas? Não. Não, porque o salário de maternidade é garantido para as desempregadas, tanto quanto qualquer outro benefício do INSS. Contudo, é importante ter atenção a algumas condições. Uma delas é estar no período de graça e ter cumprido a carência. Se você está no período de graça e cumpriu a carência, você recebe. Isso quer dizer que, para que você possa receber esse benefício, é preciso comprovar a qualidade segurada do INSS e ter cumprido no mínimo 10 meses de trabalhos a carência do INSS. Assim sendo, independente de ter pedido demissão ou se demitido por justa causa, se você é segurado, você tem o direito. Ok? Beijo no coração, mais uma. Anotou? Joinha, se inscreva no canal, mande suas dúvidas, estou aqui à sua disposição. Um abraço.